Tivemos 30 dias de Super Mundial. Foram vários jogos, grandes histórias, a gente se emocionou, se divertiu, teve muita coisa boa acontecendo. Mas o Brasileirão faz falta. E o Brasileirão já voltou numa correria, a gente conhece o calendário brasileiro, já voltou com tudo. No final de semana teve rodada nesse meio de semana, nesse final de semana já tem rodada de novo, não para. Estão sendo rodadas meio quebradas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas estão tendo grandes jogos e muitas histórias acontecendo. Menos de uma semana da volta do Brasileirão, a gente já tem novo líder, a gente tem torcida invadindo o CT, tem treinador xingando um dos destaques do time, assim, muita coisa acontecendo. A gente pode pensar, né? Nossa, o ritmo do Mundial era acelerado, muita coisa. O Brasileirão é muito pior nesse sentido, ou melhor, né, pra gente que está acompanhando. É muita coisa e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria já ter feito um vídeo lá atrás, na rodada anterior. Acabou que, como eu comentei no vídeo anterior, não deu, eu tinha viajado no final de semana, fiz o vídeo aqui do Super Mundial de Clubes, a gente continuou fazendo a cobertura ali no Shorts, né, no Instagram também, mas a gente fez esse vídeo aqui já para juntar um pouquinho, falar do que aconteceu até aqui, analisar essa última rodada, a rodada que vai acontecer nesse final de semana. Então, sem mais enrolação, já deixa o like, confere se você está inscrito no canal, compartilha com os amigos, tem sido muito importante para o crescimento do canal All Sports. Não esquece o like. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Essa rodada foram 6 jogos realizados, porque, como eu disse, as rodadas estão meio quebradas. Voltamos na rodada passada, mas tivemos Palmeiras e Fluminense não jogando, porque foram mais longe ali no Super Mundial, acabaram tendo esses dias a mais para poder descansar. Já nesse meio de semana, alguns clubes estavam disputando os playoffs, né, da Sul-Americana. As equipes que disputaram a Sul-Americana e não passaram em primeiro estão tendo que disputar esse playoff, e no caso do Bahia, por ter ficado em terceiro na Libertadores. Então, o Galo, o Bahia, o Grêmio, o Vasco, todos tendo que disputar esses playoffs, que até aqui não vinham sendo muito bons para os brasileiros. O Vasco sendo goleado, o Grêmio perdendo, o Bahia não venceu o jogo também, e o Galo, que até aqui vem ganhando o jogo, mesmo com o jogador expulso, está 1-0 ali para o Galo. Mas essas equipes não jogaram pela rodada do Brasileirão, que teve menos jogos por conta disso. Rodada começou, eu vou falar todos os jogos que aconteceram e a gente vai entrar em alguns jogos, a gente não vai falar de todos eles, mas das principais histórias e de como que o Brasileirão vem pegando fogo, vem se desenrolando até aqui. O primeiro jogo foi Palmeiras 1, Mirassol 1. O primeiro jogo do Palmeiras pós-mundial foi decepcionante, foi com empate, a gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo já já. Corinthians vence o Ceará, uma vitória muito importante para o Corinthians, que perdeu o jogo em casa, né? Podia ele começar a se complicar, ter uma pressão maior, vence o Ceará por 1-0. Talvez a grande surpresa da rodada, Santos 1, Flamengo 0. Gol de Neymar, e assim, um gol bonito do Neymar, ele que está voltando ali depois de um tempo parado. Vamos falar também sobre esse jogo aqui, um destaque especial. Tivemos o Botafogo Vitória 0-0. Botafogo também no primeiro jogo, que ele já havia feito ligado do Vasco, o primeiro jogo agora, de fato com o técnico novo, mas não saiu do 0-0 com o Vitória. Red Bull Bragantino e São Paulo, um jogo ali 2-2, muita coisa acontecendo. E aconteceu na noite de quinta-feira o último jogo da rodada, Cruzeiro 2, Fluminense 0. Temos um novo líder, e a gente vai começar falando desse jogo do Cruzeiro, não só do jogo em si, mas da campanha que o Cruzeiro vem fazendo até aqui. Na minha visão, o Cruzeiro foi um dos times que poderia ter mais se prejudicado com a parada para o Mundial, porque o Cruzeiro vinha numa fase muito boa. E é aquilo, o time que está ganhando, o que ele mais quer é jogar. Quanto mais o time que está ganhando joga, é melhor, porque ele está numa fase boa, a tendência é ele conseguir melhores resultados. Então, quando a gente tem essa parada ali, então alguns dias de férias, outros dias treinando, poderia ter quebrado um pouco o ritmo ali do Cruzeiro, só que eles voltam num ritmo ainda mais acelerado. Uma grande vitória do Cruzeiro contra o Grêmio na rodada passada, uma boa vitória também contra o Fluminense. Então, assim, o Cruzeiro que poderia ter dado uma desligada, a gente viu isso acontecer no ano passado. O Cruzeiro vinha bem no começo do Brasileiro, teve reforços ali na expectativa do meio do ano, o clube desandou, só que isso não aconteceu esse ano, pelo menos não até aqui, e a tendência é o Cruzeiro continuar indo muito bem. O Cruzeiro tem um grande treinador,
E talvez esse tenha sido o maior acerto da gestão do Pedrinho, que ele coloca dinheiro, trouxe vários jogadores, mas o Cruzeiro não tinha um método de trabalho ali. E toda a questão que envolveu o Diniz ali, dele não ter sido demitido para demitirem ele 3 jogos depois, no começo da temporada, toda uma bagunça ali, uma instabilidade, mas o Cruzeiro acerta em cheio, tendo um grande treinador e principalmente dando autonomia para ele trabalhar. O Leonardo Jardim já se demonstrou ser um grande técnico e vem fazendo um grande trabalho. O Cruzeiro acelera, e quando ele acelera é difícil parar. Caio Jorge numa fase incrível, é o artilheiro do Brasileirão, vem a cada jogo confirmando ainda mais esse ótimo momento que ele vive. Matheus Pereira também, ele que nessa temporada mesmo passou por uma série de incertezas, chegou, né, toda uma especulação que ele estava vindo embora, sofreu algumas críticas ali, não vinha tão bem, mas ele consegue já nos últimos jogos reencontrar um bom futebol. Deu 2 assistências de novo ali no jogo, o primeiro no escanteio, o gol do Fabrício Bruno aos 30 minutos, e o segundo um belo passe onde ele acha o Caio Jorge para fazer o 2-0 ali contra o Fluminense, que teve chance, criou, chutou bastante, mas não saiu, né, do 0 ali no placar, no que foi a despedida do John Arias. E aí é uma questão assim, quando a gente para pensar friamente, uma venda nada boa para o Fluminense. O John Arias, que foi um dos grandes jogadores do Fluminense nos últimos anos, nas conquistas que o Fluminense teve, no Super Mundial também, ele está indo para o futebol inglês, transferência de 20 milhões de euros. Pode até parecer, poxa, é um valor alto, só que o Fluminense tem metade disso. Então, assim, vai ter cerca de 10 milhões de euros ali, não dá para trazer um jogador do nível do Arias, que vem se demonstrando ser um dos craques aí do futebol brasileiro. Então, o Cruzeiro 2-0 é o novo líder, vinha numa sequência muito boa, não deixou a parada para o Mundial atrapalhar e vem fazendo jogos cada vez melhores. A questão que fica é, até onde esse Cruzeiro pode chegar? É o líder hoje, mas será que vai conseguir manter essa constância por mais jogos? E eu acredito que sim. O Cruzeiro tem um bom elenco. Quando a gente olha, né, vê que um jogador do nível do Gabigol é banco, e isso foi uma boa decisão, acertada a decisão ali do Leonardo Jardim, pela característica que ele joga, mas querendo ou não, é um banco muito bom, um jogador de nome ali, tem outras opções no banco, e ele vem principalmente potencializando as opções que ele tem. Talvez se lá atrás você olhasse e falasse, poxa, esse jogador aqui não está numa grande fase, ele consegue potencializar. Na próxima rodada, domingo, 4 da tarde, Cruzeiro e Juventude no Mineirão. Um jogo aí que com certeza vai ter o estádio lotado, o Mineirão vai estar cheio. A torcida do Cruzeiro ali, sempre que o clube está bem, a torcida corresponde, vai no estádio. Tendência de um jogo para o Cruzeiro ganhar, confirmar a boa fase. Cruzeiro e Juventude, domingo, 4 da tarde. Um outro jogo que a gente pode destacar, que talvez, além do Cruzeiro assumindo a liderança, tenha sido o grande destaque da rodada, Santos 1, Flamengo 0. Quem diria que o Santos venceria a equipe do Flamengo? E não só venceu, como fez de fato ali um bom jogo. O Flamengo pode ter finalizado mais, assim, a posse de bola é algo inacreditável, né? 75% de posse de bola é a característica do Flamengo. Mas o Santos fez um bom jogo, teve oportunidades. O Neymar fez um bom jogo, além do gol, que a gente vai falar, né, que foi um belo gol dele. O Santos conseguiu criar em alguns momentos, teve algumas oportunidades ali, e principalmente conseguiu respirar. O Santos vinha mal, chegou em alguns momentos ali, está mal, né, na zona de rebaixamento, não tinha muita esperança porque o Neymar não estava conseguindo jogar, mas ele faz um bom jogo, mostra, né, que aguentou os 90 minutos. É claro que o Santos não vai cometer de novo o erro que foi cometido no Campeonato Paulista, que é colocar o Neymar jogo atrás de jogo. Ele não vai aguentar, e o calendário do futebol brasileiro é muito pesado. A notícia boa para o Santos é justamente só ter o Brasileirão para focar. O Neymar não vai precisar dividir a atenção com outras competições, não vai se desgastar tanto ali e vai conseguir se preservar. O Santos precisa preservar muito o Neymar, porque é aquilo, não só pela qualidade técnica, mas pelo ânimo dos jogadores. O Santos é um com o Neymar e é um totalmente pior, né? Claro, a gente sabe o nível do Neymar, que se ele estiver bem fisicamente, o que ele pode fazer, e o Santos é outro sem o Neymar. O Neymar precisa estar bem, não só tecnicamente, mas de novo para a questão anímica do Santos. O Santos acabou se colocando numa questão de dependência do Neymar e
não tem muito o que discutir se é o certo, se o Santos deveria ter feito diferente. É a situação atual. O Santos depende muito do Neymar e a torcida, né, de todo torcedor santista, que ele fique bem. E eu acho que o torcedor brasileiro no geral, quando a gente pensa, né, nas chances do Brasil ser hexa na Copa do ano que vem, passam pelo Neymar também. Muitos já desacreditam do Neymar e, de fato, assim, não tem como culpar, né? Quem não acredita que o Neymar vai conseguir ter uma sequência boa, que ele vai conseguir se manter bem fisicamente, em alto nível, fora das polêmicas ali. Mas o Neymar fez um bom jogo e a tendência é que ele melhore cada vez mais, vá recuperando o condicionamento físico. Essa parada foi fundamental para ele conseguir se recuperar. Volta fazendo um belo gol, Santos ganhando o jogo e na próxima rodada o Santos vai pegar a equipe do Mirassol, né, no jogo que vai acontecer sábado, 6h30. Santos e Mirassol. E o Mirassol, que é a equipe que a gente vai falar. De novo, assim como o Cruzeiro, o Mirassol tinha tudo para ser uma equipe prejudicada, talvez, com a parada, né, para o Mundial, justamente porque vivia uma boa fase. E, de novo, quando você está numa boa fase, quanto mais jogos, melhor. O Mirassol, que talvez seja a surpresa do Brasileirão, e vai ser feito um vídeo aqui no canal analisando como que o Mirassol chegou onde que ele está. Antes do campeonato começar, se você perguntasse para qualquer pessoa, faça a lista de quais times vão ser rebaixados. A grande maioria ia colocar o Mirassol, tanto pelas contratações que foram feitas ali, por ser, né, a equipe não tão expressivas, não ter torcida, não ser uma equipe tradicional no futebol brasileiro. E o Mirassol, ele consegue surpreender e fazer uma grande campanha até aqui. E o Mirassol empata com o Palmeiras sai na frente com o gol ali, né, do Facundo Torres. O Mirassol vai lá, busca o empate e que o Mirassol tem 18 pontos em 12 jogos conquistados. Por mais que o Mirassol venha fazendo uma grande campanha, se chegasse para qualquer torcedor do Mirassol antes do campeonato começar e fizesse a proposta, olha, você assina aqui e o Mirassol faz os 45 pontos, escapa do rebaixamento, com certeza todo torcedor ia aceitar na hora. E dos 45 pontos, o Mirassol já tem 18 em 12 rodadas. Faltam 27 pontos ali na corrida para o Mirassol, que já é um feito histórico estar disputando a Série A. Se o Mirassol conseguir se manter, muda o patamar do time, né? Financeiramente, ele consegue ir se estruturando melhor. Seria um passo e tanto. Faltam 27 pontos para o que vem sendo um dos destaques do campeonato até aqui. Ponto negativo fica para o Palmeiras. Né? O primeiro jogo pós o Estevão, né, já está negociado com o Chelsea. Ou melhor, ele já havia sido negociado antes, mas agora o primeiro jogo sem o Estevão fez a despedida ali no Mundial de Clubes, né? Se apresenta daqui umas semanas ali no Chelsea. Palmeiras muito mal e não consegue criar, falta criatividade para a equipe do Palmeiras. O Vitor Roque vem numa fase assim assustadoramente ruim. Ele foi negociado, fez uma grande campanha aqui, né, com o Atlético Paranaense, jogando muito na Libertadores, muito novo. Vai para o Barcelona. Ele tem seus momentos, mas não consegue corresponder. É emprestado, oscila muito também. O Palmeiras faz um grande investimento para trazer ele. Foi muito esforço do Palmeiras para conseguir, né, contratar o Vitor Roque, que até aqui não correspondeu. E aí cada vez mais a pressão vai aumentando. Ele ainda é um jogador muito novo, tem muito potencial. A gente sabe que ele pode ainda, né, ter bastante futuro pela frente, mas atualmente vem em uma fase bem ruim. Não tem confiança alguma e o Palmeiras também parece que vai se desmanchando. É uma equipe que tem vários nomes. Acabou, né, perdendo o Estevão agora e o Paulinho, que vai ter que fazer uma nova cirurgia. Ele se destacou muito no Mundial. Seria de fato um baita nome ali para ataque. Mas o Palmeiras não tem, continua tendo um grande elenco, vários jogadores na mão do Abel Ferreira, que é um bom técnico. Resta agora saber o que o Palmeiras vai fazer, né, para essa questão da criatividade, como o Palmeiras vai conseguir trabalhar isso, porque de fato vem, né, numa fase muito negativa. Então esses foram alguns dos destaques da rodada, muita coisa acontecendo, muita coisa mesmo, não daria tempo de falar tudo aqui, mas vai sair um vídeo analisando pós-rodada, a 15ª rodada, que já está chegando. Vai sair um vídeo analisando todos os jogos quando eles acontecerem. Então na segunda-feira sai esse vídeo analisando todos os jogos da 15ª rodada. Muita coisa para acontecer.
Será que o Cruzeiro consegue confirmar a grande fase, vencer mais um jogo? Vamos ter clássicos na rodada. Então tem muita coisa acontecendo, muita coisa ainda para acontecer no Brasileirão. E você vai ficar por dentro de tudo aqui no canal All Sports. Então você que ficou até o final, já vai deixando o seu like. Não esquece, isso ajuda bastante o canal. Compartilha aí também para os amigos. Confere se você já está inscrito, se você ativou o sininho da notificação. E não esquece o like. Muito obrigado, pessoal. Continue acompanhando o canal, que ainda está saindo bastante conteúdo do futebol, do Brasileirão, mas também de outros esportes aí. Muito obrigado por você que ficou até o final. Um abraço. Tchau, tchau.